estamos chegando ao último vídeo da série das 4 ferramentas de corte do CorelDRAW, que estão listados aqui: cortar, faca, excluir segmento virtual e borracha. Como vocês podem perceber, o assunto agora é a ferramenta borracha, que poderão acessar através da tecla de atalho X. Essa ferramenta, diferente do excluir segmento virtual, atua tanto em objetos bitmaps quanto em objetos vetoriais, mas é uma ferramenta que gera muitas dúvidas, em função dos efeitos que ela irá trazer para a gente, tá ok? Então vamos observar como que é a atuação dessa ferramenta. Então estamos com ela selecionado. A primeira coisa que a gente vai observar é aqui na barra de propriedades, tá? Então aqui nós temos forma. Ela pode ter uma forma arredondada, então, como é o caso que está aqui, ou pode ter uma forma quadrada. Aqui é o tamanho, né, da borracha, então o que determina aqui é a espessura da borracha. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma ponta de 1 milímetro, mas eu poderia colocar aqui uma ponta de 10. Vou dar Enter, vocês vão observar que ela está bem maior, tá ok? Isso porque ela está no formato, né, redondo, não um círculo. Se eu acionar aqui, ela passa para um formato quadrado, tá certo? Então aqui você determina a forma, nesses dois botões, e aqui você determina a espessura da borracha. Esse botão aqui, tá, ela é utilizado quando você tem uma mesa digitalizadora, tá, porque ela vai determinar a pressão da caneta. Então, nesse caso, tá, se você estiver trabalhando com mouse, não vai fazer diferença. O último botão, reduzir nós, tá? Eu trabalho ao contrário, quando você vai criar aquelas ferramentas de linha, onde você trabalha com a suavização dos nós, tá? Então, quando você reduz, você aplica aqui esse botão aqui, né? Quando você faz o corte ou apaga uma determinada parte do desenho com a ferramenta borracha, se você deixar ativado esse botão aqui, ele vai reduzir o número de nós. Consequentemente, ele vai provocar uma suavização nas curvas, tá ok? Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso objeto bitmap. Tá? E eu quero apagar parte, né, do desenho. Como é que a gente vai fazer? Determinamos aqui se você quer a forma redonda ou quadrada. Vou deixar em redondo. Como aqui está muito grande, né, tá? Eu posso estar diminuindo um pouco esse tamanho aqui. Vamos diminuir aqui para 5 milímetros, certo? Não, vou ter que selecionar o objeto, tá? Sempre selecionando o objeto, senão ele vai te dar uma mensagem de erro. Então, a partir de agora, olha, o que eu vou fazer? Eu clico e vou arrastando. Tá? Então, como vocês podem observar, aqui está muito claro a imagem, né? Mas quando eu clico aqui e arrasto, ó, olha só, eu posso vir apagando a parte desnecessária que eu não quero. Então, eu posso estar contornando, eu estou fazendo mais rápido aqui, tá, gente? Mas com capricho vocês fazem um recorte legal, principalmente em fotos, né? Tá vendo? Então, vou tirando partes desnecessárias do desenho. Vou relembrar para vocês, né, que o CorelDRAW não é a ferramenta mais adequada para fazer esse tipo de trabalho, tá? O ideal é que sempre está trabalhando com um editor de imagens. Mas, para efeito de produtividade, o pessoal acaba utilizando essa ferramenta aqui para fazer isso aqui, né? Certo? Então, aqui você vem limpando a imagem, ó, através da ferramenta caneta. Bom, vamos lá, as principais dúvidas dessa ferramenta, né? Vou pegar aqui outro desenho, né, que é um bitmap de um cachorrinho, tá? E às vezes vamos supor, eu quero apagar o rabo do cachorro. Então, só para vocês terem uma ideia, ferramenta selecionada. Eu vou deixar ele sem seleção, tá? Ferramenta selecionada, mas nenhum objeto selecionado. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai dar uma mensagem de erro. A ferramenta borracha requer seleção de um objeto. Foi isso que eu disse para vocês anteriormente, tá? Então, sempre você tem que estar com o objeto selecionado. E vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui o rabinho do cachorro. E às vezes o cara não quer o rabo do cachorro, né? Depois ele fecha, acaba fechando aqui com outra ferramenta, tá? Mas vamos ver uma coisa interessante que acontece. É quando eu pego esse desenho aqui e quero exportar, por exemplo, para uma imagem em bitmap PNG, tá? Então vem aqui, ó, botão exportar ou arquivo exportar. Também posso utilizar a tecla de atalho Ctrl E. Tá? Vou deixar aqui a palavra em cachorro 2, só para diferenciar. Somente selecionados.
Vou dar um OK. Observe que se eu mandar essa imagem com fundo transparente, onde eu passei a ferramenta borracha, tá? Ela vai ficar com esse aspecto transparente. O que vai acontecer, né? Quando você joga esse desenho numa página web que tem um fundo diferente da cor branca, vamos supor que o fundo seja meio azulado, tá? Essa parte aqui vai ficar azulado, tá? Então vai ficar meio esquisito o seu desenho, tá? Então toma muito cuidado quando vocês forem fazer utilizar a ferramenta borracha e quando vocês forem exportar o arquivo, né? Por que vocês vão utilizar? Então se você vai utilizar numa página diferente do branco, tá? Toma cuidado com esse efeito aqui, tá certo? Tá? Então nesse caso o que eu teria que fazer? Eu desmarcar essa opção transparência. Olha lá, agora ele vai como branco, tá ok? Não vou nem salvar, mas era só para mostrar essa condição aqui para vocês. Tá? Então tá aqui como é que a gente faz, como é que a gente trabalha com a ferramenta borracha em objetos bitmaps. Vou apagar os dois objetos. E agora, vou dar um delete, né? Seleciono da delete. E agora eu vou trabalhar com o objeto vetorial. Vamos pegar aqui a ferramenta retângulo. Vamos criar um retângulo qualquer. E agora, vocês vão observar o seguinte. Vou deixar ele preenchido, tá? Azul claro com preenchimento, preto como cor de contorno. Ativo a ferramenta borracha e faço isso aqui, ó. Olha que legal, né? Então eu consegui apagar parte do desenho, tá? E ele ficou dessa maneira, ou seja, você percebe que ele manteve o preenchimento e a cor de contorno. Vou dar um voltar, vamos selecionar a ferramenta borracha novamente, vamos utilizar outra forma para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui a forma quadrada, traço aqui, ó. Agora eu separei os dois objetos, tá? Poderia estar separando enquanto a ferramenta. Vou segurar. Aí a pessoa tem dúvida do seguinte, né? Bom, aqui ele manteve o contorno, manteve o preenchimento, tá? Aí eu quero fazer isso aqui. Pô, peraí, por que os dois elementos, né? Os dois componentes estão indo ao mesmo tempo? Então vale a mesma dica do vídeo anterior, tá? Você apagou parte do desenho, porém, ele continua sendo um único objeto de curva. Então, se vocês observarem aqui no gerenciador de objetos, eu continuo tendo um único objeto de curva. Então, eu tenho como separar isso aqui. Lembra-se do vídeo passado, Ctrl K, tá? Ou botão direito do mouse, separar curva. Fiz a separação, agora eu já tenho dois objetos, tá? Então, agora eu tenho aqui, e são objetos independentes, tá? Então, eu posso colocar isso aqui em vermelho, por exemplo, tá certo? Então, aqui o exemplo de trabalhar com a ferramenta borracha, tá? Então vou lembrar o seguinte, sempre que eu ativar essa ferramenta, eu posso estar mudando aqui a forma da borracha, se ele é redondo ou a ponta dele é um quadrado. Eu posso estar mudando a dimensão, né, da ponta, por exemplo, aqui está 5 milímetros, se eu colocar 15, né, daí Enter, ele vai ficar bem maior, tá vendo? Tá? E se der 1, por exemplo, ele vai diminuir bastante o tamanho, tá vendo? Tá? Isso aqui é utilizado caso você esteja trabalhando com a mesa digitalizadora, e aqui ele faz a redução dos nós. Vamos ver o efeito da redução dos nós? Vamos deixar ele aqui numa forma redonda, vamos deixar ele aqui uns 3 milímetros, tá? E esse botão ativado, então presta atenção, eu vou fazer isso, ó. Tá? Então, essa curva aqui, né? Tá? A gente observar, vamos pegar aqui a ferramenta de seleção, olha a quantidade de nós que eu tenho aqui, ó. Tá? Vamos pegar, voltar, vamos pegar a ferramenta borracha novamente e vamos marcar a caixa. Vamos pegar a ferramenta e observe que a quantidade de nós ele aumentou bastante, tá? Então é o seguinte, né? Quando você mantém esse botão ativo, você reduz a quantidade de nós. Quando você deixa ele solto, a quantidade de nós aumenta. Então nós já sabemos que quanto menor a quantidade de nós, maior vai ser a suavização das curvas, tá certo? Então tá aí como que a gente trabalha com a ferramenta borracha, tá? E estamos encerrando aí a série de vídeos dessas 4 ferramentas, tá? Como eu disse para vocês logo no primeiro vídeo, para cortar, excluir e separar segmentos de objetos, eu não tenho apenas essas 4 ferramentas, tá? Eu tenho mais alguns recursos, mais alguns efeitos que é bom que a gente vai estar comentando futuramente. Tá certo? Então, aguardem as próximas aulas. Até mais.